Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Graça e paz, tudo bem? Estamos reunidos aí para mais um culto online e hoje é um dia muito especial, né? Hoje é dia 14/6, é o segundo domingo do mês de junho e é o dia dos pastores, né? Nós comemoramos o dia do pastor. E eu quero dar aí os parabéns, desejar toda sorte de bênção espiritual sobre a vida dos nossos pastores, que Deus esteja abençoando sua vida, Pastor Yuri, Pastor Jades, que a graça do Senhor esteja acompanhando sempre o ministério dos senhores, meus irmãos. E nesse momento, antes de nós entrarmos na palavra propriamente dita, eu quero convidar você a assistir comigo uma breve homenagem aos pastores da nossa igreja. Que Deus esteja abençoando os pastores e suas famílias. O verdadeiro pastor é algo mais que um simples guia espiritual. Ele é um amigo e um irmão com o qual podemos contar em todas as horas. Pastor é aquele que muitas vezes abre mão do lazer e dos momentos em família para estar ao lado das ovelhas. Pastor é aquele a quem devemos respeitar, honrar e imitar o exemplo. Pois é aquele quem zela e cuida da nossa alma, como se fosse uma pedra preciosíssima para entregar ao seu dono, a Cristo Jesus. Te agradeço por todo o seu esforço, dedicação e amor pelas ovelhas. Muitas vezes chora às escondidas para não ver a ovelha chorar. Que Deus continue te abençoando, derramando sobre a sua vida muita paz. E dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Feliz Dia do Pastor! Meus irmãos, especialmente hoje eu quero começar uma série de estudos de 3 encontros, né? Nós teremos o encontro de hoje, o encontro de quarta-feira e o encontro de domingo que vem. E esse encontro ele tem por nome Qual é o seu propósito? Eu quero pensar um pouquinho com a igreja, um pouquinho com cada irmão sobre o propósito que nós temos nesse mundo. Esse tempo onde nós estamos retirados em quarentena, é também um momento para nós pensarmos muito nisso, de que Deus ele tem um projeto para cada um de nós. Deus ele está na condução da história e nós devemos entender qual é o nosso papel no meio da história que o nosso Deus está escrevendo. E a nossa série tem então por esse nome, Qual é o seu propósito? E eu quero falar nesse nosso primeiro encontro sobre feitos para uma missão. Cada um de nós somos feitos especialmente pelo Senhor para uma missão muito especial. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 14, a parte B. A linguagem que eu uso é a NVI nessa noite. E ela nos diz assim: o que é a sua vida? E uma interrogação. Uma pergunta, não é? O apóstolo Tiago ele está nos perguntando o que é a sua vida. E Anais Nin, ele disse certa vez: nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. E quando nós pensamos nessas duas frases, vamos dizer assim, a frase bíblica e a frase do pensador, nós podemos entender bem o que nós vamos refletir nessa noite a respeito da nossa missão. E meus irmãos, eu quero começar a nossa reflexão de hoje fazendo você pensar. Responda para você mesmo nessa noite, responda para você mesmo nesse momento como você enxerga a sua vida.
Hoje, você parando e olhando para a sua própria vida, como você enxerga a sua própria vida. O modo como você enxerga a sua vida determina o jeito como você viverá a sua vida. Sabia disso? A maneira como você enxerga a sua vida vai ditar todo o seu modo de viver. Sua visão de mundo irá influenciar no modo como você vai investir o seu tempo. A visão que você tem a respeito da sua própria vida vai determinar, é determinante sobre a forma como você vai investir o seu tempo, sobre a forma como você vai gastar o seu dinheiro, sobre a forma como você vai usar os seus talentos, sobre a forma como você vai valorizar os seus relacionamentos. A maneira como você enxerga a sua própria vida vai realmente ditar o seu modo de viver. E uma das melhores formas de se conhecer os outros é perguntando para a pessoa como você enxerga a sua vida. E se você fizer isso, você vai descobrir que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas diferentes. O modo como as pessoas enxergam sua vida determina que elas têm um determinado estilo de vida. Você consegue compreender isso que eu quero dizer para você nessa noite? O pastor Rick Warren, quando ele estava escrevendo seu livro Uma Vida com Propósitos, ele saiu fazendo perguntas para muitas pessoas. E a pergunta básica era essa: como você enxerga a vida? E alguns disseram que a vida é um circo. Já pensou a pessoa que enxerga a vida como um circo? Outros disseram que a vida é como um campo minado, né, que você tem que saber aonde pisar, senão explode. Outros disseram que a vida é como uma montanha russa. Uma hora você está lá em cima, uma hora você está lá embaixo, uma hora você está meio enjoado de tanto dar pirueta. Outros disseram que a vida é um quebra-cabeça, que você tem que solucionar a vida. Outros disseram que a vida é uma sinfonia, né, como se fosse uma música muito bem orquestrada junto a outros instrumentos que são a vida de outras pessoas. Outros disseram que a vida é uma jornada. Outros disseram que a vida é uma dança, enfim. As pessoas que disseram que a vida é como uma montanha russa, né? Uma hora você está lá em cima, uma hora você está lá embaixo, uma hora você fica dando voltas. São aquelas pessoas que realmente têm entendido que a vida ela não é uma coisa contínua, não é? Mas ela é algo que muda muito. De tempo em tempo a nossa vida muda. Uma hora está tudo bem, outras horas alguns problemas surgem. Nem sempre a coisa é muito fácil. Teve até quem disse, né, ou quem dissesse, que a vida é como uma bicicleta de 10 marchas. E eu não sei se você já teve uma bicicleta de 10 marchas. E aqueles que disseram assim, eles queriam dizer que assim como uma bicicleta de 10 marchas, a vida é como uma bicicleta que tem engrenagens que nós nunca usamos. Quem tem bicicleta de 10 marchas nunca usa todas as marchas, não é? Enfim, e as pessoas começaram a filosofar sobre como elas enxergam a vida. E são muitas as visões, há muitas diferenças em relação a como as pessoas enxergam a vida. E meus irmãos, se nós estamos falando da mesma coisa, se nós estamos falando de vida, por que as pessoas enxergam de modos tão diversificados? Por que as pessoas enxergam a vida de modos diferentes? E a questão é muito simples. Presta atenção, esse é o mais importante. Cada pessoa tem uma visão diferente a respeito da vida. Para cada pessoa, a vida significa algo diferente, porque o problema está nos olhos das pessoas. O modo como nós enxergamos a vida. O problema está como nós enxergamos as coisas. E às vezes nós não entendemos que cada um de nós foi feito para uma missão e para um propósito específico nessa terra. Você que está me ouvindo, Deus tem um propósito específico para você. Deus tem um outro propósito específico e diferente para o seu filho. Deus tem um outro propósito específico e diferente para sua esposa. Deus tem um outro propósito específico e diferente para o seu pai. E por aí vai. Os propósitos de Deus são diferentes para cada um de nós. E com certeza você já deve ter conhecido pessoas
que não levam nada até o fim, que começam alguma coisa e param pelo caminho, começam a estudar e param pela metade, começam um relacionamento, mas não vão até o fim, sei lá. Tudo que começam param pelo caminho. O problema disso está na forma como as pessoas enxergam o mundo, como elas enxergam a vida. Você deve conhecer pessoas que vivem reclamando de tudo, que são murmuradores por natureza, né, vamos dizer assim, e a culpa disso está também na forma como as pessoas enxergam o mundo. Você deve conhecer pessoas que vivem emburradas, que vivem chateadas, ou que vivem tristes, outras que vivem mal-humoradas, e a culpa disso também está na forma como essas pessoas enxergam o mundo. Então preste atenção, né, no que eu vou lhe dizer agora. A sua vida, ela se parecerá, isso é importante, a sua vida se parecerá com a forma como você enxerga as coisas. A forma como você enxerga a vida determinará se você vai ou não cumprir a missão de Deus para você nessa terra, nesse mundo. Você precisa enxergar as coisas com os olhos de Deus. Você precisa enxergar a sua vida com os olhos de Deus. Você precisa seguir o propósito de Deus para você no início, quando Ele te criou, como Ele disse a Jeremias, quando Jeremias ainda estava informe, no útero da mãe dele. Deus já sabia quem seria Jeremias e o propósito que ele teria aqui nesse mundo. E assim é conosco também. Deus desde sempre nos conhece, desde antes da nossa criação, e Ele já sabia qual é a nossa missão nesse mundo. Qual é a sua visão de vida? Como você enxerga a sua própria vida? Como você enxerga a vida? Você pode estar guiando a sua vida por uma visão falha e, como diria Calvino, talvez você está precisando dos óculos da fé para você poder dar a verdadeira direção para a sua vida e enxergar claramente o propósito de Deus para você. Então nós vamos ver nessa noite 3 coisas importantes que ajudarão você e a mim a cumprirmos a nossa missão nesse mundo. Qual é o seu propósito? Você deve entender que a respeito do seu propósito há uma missão para você cumprir. E, em primeiro lugar, entenda que o modo de você enxergar a sua vida molda o seu modo de viver. A maneira como você enxerga a vida determina o seu modo de vida. Se eu perguntasse a você como você imagina a vida, o que será que viria na sua mente nesse momento? Como você enxerga a vida? O modo de você enxergar a sua vida vai determinar os seus valores, o modo como você enxerga a vida vai determinar os seus relacionamentos, vai determinar as pessoas que você vai escolher para fazer parte da sua vida. O modo como você enxerga a vida vai determinar as suas metas, os seus sonhos, as suas prioridades, os seus objetivos. Então, por exemplo, se para você a vida ela é enxergada, né? Se você enxerga a vida como se ela fosse uma festa, o seu principal valor vai ser se divertir e você não vai estar nem aí para as outras coisas. Se você enxerga a vida como uma corrida, você certamente vai valorizar a velocidade, você não vai ter tempo para nada. Você vai querer correr atrás das coisas que você quer alcançar, sempre apressado, sempre deixando de lado algumas coisas importantes na sua vida. Com certeza nós conhecemos gente assim, pessoas que enxergam a vida como uma corrida, como uma corrida sem fim. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer sempre será o mais importante para você. E quando você perder, você vai ficar sem chão e completamente sem direção. Qual é a sua visão para a vida? O que você enxerga como sendo a vida? Será que a sua visão de vida tem feito bem para você? Será que a vida tem dado prazer a você? Tem sido gostoso viver a sua vida? Ou tem sido uma barra viver a sua vida? Às vezes a gente brinca, né? Eu costumo brincar com a Liz e eu costumo dizer para ela assim que é difícil ser eu. Talvez você já disse isso também, que é difícil ser você. E se você já disse isso, não é? Dá para entender muito bem aquilo que eu estou querendo dizer. Não estou dizendo que a vida não vai ter dificuldade, vai. Mas às vezes nós vivemos de uma maneira que a vida se torna insuportável. Então, meus irmãos, se está sendo difícil para você ser você,
Talvez seja a hora de repensar o modo de enxergar a vida, porque talvez essa dificuldade está no fato de estarmos vivendo uma vida diferente daquela que Deus projetou para nós. O modo que você enxerga a sua vida, molda a sua vida, dirige os seus passos. Amém? Olavo Bilac, um grande escritor brasileiro, ele contou certa vez que ele foi parado na rua por um velho amigo, dono de um pequeno comércio, e aquele amigo de Olavo, ele disse assim: olha, seu Bilac, eu estou precisando vender o meu sítio, um sítio que o senhor já conhece tão bem, não é verdade? E eu queria, como o senhor é bom com as palavras, o senhor é um escritor, que o senhor redigisse um anúncio para mim, para eu poder colocar no jornal. E aí o senhor Bilac, ele pegou um papel e, já conhecendo o sítio do seu amigo, ele escreveu o seguinte: olha, vende-se uma encantadora propriedade, onde os pássaros cantam ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e mareantes águas de um ribeiro. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Que texto, não é? E meses depois o poeta e escritor se encontrou novamente com seu velho amigo e perguntou se aquele texto havia dado certo, se ele já havia colocado no jornal, se ele já havia vendido, o seu sítio. E o seu amigo respondeu assim: você está doido? Depois que eu li o seu texto que eu pude entender o quão precioso era a minha propriedade. Eu nunca tinha enxergado o meu sítio dessa maneira. Eu nunca tinha conseguido entender o quanto ele é valioso e eu não vendo de jeito nenhum. A maneira como nós enxergamos as coisas determina o valor que nós damos a ela. E assim é também a respeito da nossa vida. A segunda coisa importante que você deve saber e que pode te ajudar a cumprir a sua missão é que o modo de você enxergar a sua vida molda o seu caráter. Caráter é algo que todo cristão tem que ter e zelar por ele. E conta uma história que certa mulher vivia da vidraça da sua casa e ela vivia observando da vidraça da sua casa, da janela da sua casa, a vidraça da sua vizinha. E ela ficava ali semanas a fio na janela, olhando a casa da vizinha, e especialmente a janela da vizinha. E a mulher vivia murmurando, e ela dizia para o seu marido assim: olha, que vizinha porca que nós temos. A nossa vizinha não tem coragem de limpar a vidraça da casa. A vidraça da casa dela está sempre suja. E numa determinada manhã ela acordou e foi direto para a janela. E de repente ela chamou o seu esposo, que estava sentado na sala, no sofá, e disse assim: olha, vem cá, meu amor, vem cá, vem ver isso. Até que enfim, a imunda da nossa vizinha resolveu limpar a janela da casa dela. Olha como que tá limpa a janela da casa dela. E o marido então ele respondeu: não, minha querida, não foi isso. Na verdade eu acordei mais cedo e limpei a janela da nossa casa. A verdade, meus irmãos, é que a vidraça da vizinha sempre esteve limpa, mas a vidraça da mulher é que sempre esteve suja. E ela olhava pela sujeira da sua vidraça e pensava que a vidraça da vizinha que estava suja. Nós temos que corrigir a nossa visão. Temos que arrumar a nossa visão, o modo como nós enxergamos as coisas. Isso vai corrigir o nosso caráter. O cristão que vive uma vida com propósito, o cristão que entende que tem uma missão a cumprir nesse mundo, ele é alguém de caráter. Antigamente, meus irmãos, quem é cristão aí mais antigo, quem tem mais tempo de caminhada, do tempo que nós ainda éramos apelidados de os Bíblias, lembra-se que no passado as pessoas tinham um tremendo respeito por aquele que era evangélico e cristão. Porque os cristãos tinham palavra, os cristãos eram bons pagadores, e com o tempo nós somos testemunhas de que a coisa modificou, e hoje as pessoas muitas vezes enxergam o cristão como um caloteiro. É ou não é verdade? Porque o caráter tem sido perdido, mas o nosso Deus é um Deus que ele transforma o caráter das pessoas. E nós precisamos zelar pelo nosso caráter.
Jesus chamava a atenção do povo em seus dias, enquanto ele esteve nessa terra, porque o seu caráter brilhava e ele queria por diversas vezes transformar o caráter das pessoas em um caráter parecido com o seu próprio. Confúcio, ele dizia que quando nós encontramos pessoas de valor, devemos pensar em como podemos ser iguais a elas. E quando encontramos pessoas sem caráter, devemos nos voltar para o nosso interior e examinar o que se passa lá dentro, para que nós não sejamos parecidos com elas. Em outras palavras, meus irmãos, nós devemos ter até medo de termos um mau caráter. Devemos ter até medo de não sermos bom caráter, de não termos um bom caráter. Jesus, ele era alguém que tinha um bom caráter. Os discípulos tiveram seu caráter trabalhado por Cristo. Alguns não tinham bom caráter no começo, mas depois de terem experiências com Jesus, se tornaram mais parecidos com Ele. Somente Judas perdeu, na verdade. Os outros foram transformados. Talvez alguém aqui possa até dizer nessa noite assim: ah, pastor, mas eu não sou um mau caráter. E graças a Deus. Talvez alguém possa dizer assim: meu caráter é bom. E graças a Deus. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, nessa noite vai além disso. O que eu quero dizer é que o nosso caráter nem de longe é como o caráter de Cristo. Ainda que nós sejamos bom caráter, que tenhamos um bom caráter, precisamos continuar trabalhando a nossa visão e a nossa vida para que o nosso caráter seja como o caráter de Jesus. Aí sim é isso que Deus tem para nós. Essa é a transformação que Deus tem para nós. Precisamos ter o mesmo caráter que Cristo teve, que Cristo tem. E para finalizar, em terceiro e último lugar, você precisa saber que o modo que você enxerga a sua vida molda a sua espiritualidade. Isso que é forte, isso que é pesado. A vida na Terra, meus irmãos, é um grande teste. E é um teste atrás do outro, é uma cacetada atrás da outra, uma luta atrás da outra, uma dificuldade atrás da outra. E se nós não queremos reprovar, nós precisamos enxergar a vida com os olhos espirituais. Para que você pudesse ser salvo do inferno, Jesus ele precisou fazer um grande sacrifício. Pastor Yuri ministrou, logo na EBD sobre o preço de um resgate. E Jesus ele nos resgatou. E não foi nada fácil, não foi nada legal o que Cristo passou para nos salvar, para nos resgatar. Se você não assistiu à escola dominical, assista à escola dominical. Não perca a EBD. Se você dizia antigamente que você não podia estar na escola dominical porque é difícil acordar cedo, agora você pode assistir a escola dominical no horário que você quiser. Não perca a escola bíblica dominical. Só fazendo um jabá aí pro Pastor Yuri. Pastor Yuri, Deus abençoe as suas aulas, elas estão sendo abençoadoras e edificantes para nós. Mas Jesus ele sofreu muito para nos resgatar. Jesus ele sofreu muito para nos salvar. E agora você precisa provar para Deus que você é um merecedor desse sacrifício que foi feito por você e que foi feito por mim. Deus continuamente testa as pessoas. Testa o nosso caráter, testa a nossa fé, testa a nossa obediência, testa o nosso amor, testa a nossa honestidade, testa a nossa lealdade. Ah, pastor, isso é uma heresia, Deus não faz isso. Não faz não? Fala isso para Jó, que Deus não nos testa. Deus ele quer ver, ele quer provar para aprovar o nosso caráter, a nossa fé, a nossa bondade. Nós somos provados pelo Senhor. Entenda, nós não somos tentados por Deus. O diabo tenta. Mas nós somos provados por Cristo. O diabo não te prova, o diabo te tenta. É completamente diferente. E às vezes nós confundimos aquilo que Deus faz e aquilo que o diabo faz. O diabo te tenta para te derrubar. Deus te prova para te aprovar. Meus irmãos, eu queria concluir essa palavra dessa noite
contando para você uma história, né, que fala exatamente sobre isso que eu estou dividindo com você. E diz que um velho carpinteiro que construía casas, ele estava pronto para se aposentar. Então ele foi e ele informou o chefe quanto ao seu desejo de aposentar. E ele trabalhou muito tempo para aquele homem, o desejo de sair da indústria da construção, que é uma indústria, né, que judia do corpo, né, pesada. E ele queria passar mais tempo com a sua família. E ele ainda disse que iria sentir falta do salário, mas ele realmente precisava e queria se aposentar. A empresa ela não seria muito afetada com a sua saída, né? Ela tinha outros carpinteiros, mas o chefe ele ficou muito triste porque ele gostava muito daquele carpinteiro. Ele gostava muito do trabalho daquele homem e por isso ele era um bom funcionário. Então antes dele partir, o chefe pediu que aquele carpinteiro trabalhasse em apenas um último projeto. Um projeto que ia demorar 6 meses. E esse carpinteiro ele ficou muito chateado com o chefe. Ele foi claro para o chefe, ele disse que queria aposentar, que ele estava cansado. E o chefe ele traz logo um trabalho que vai demorar 6 meses. E era fazer uma nova casa, construir uma nova casa. Do chão ao teto, acabamento e tudo mais, algo extremamente trabalhoso. E o carpinteiro não gostou, mas acabou concordando, né? Afinal de contas, ele queria dar esse último agrado ao seu chefe, apesar de ter ficado com raiva. E o chefe sempre havia sido tão bacana com ele. Mas foi fácil ver que ele não estava entusiasmado com a ideia de construir mais uma casa. Ele estava doido para se aposentar logo. E assim ele prosseguiu, fazendo um trabalho de segunda, né, de má qualidade, usando materiais inadequados, inferiores, até mesmo para fazer um pouco de birra com seu chefe, né? E foi uma maneira negativa de terminar a sua carreira. Ele queria acabar aquilo rápido. E uma obra que demoraria 6 meses, ele acabou em 4, por exemplo, mais ou menos. E quando o carpinteiro acabou, o chefe veio fazer a inspeção da casa construída. E por fim o chefe ele deu a chave ao carpinteiro. O chefe fez toda a inspeção da casa e entregou a chave para o carpinteiro e disse assim: essa é a sua casa. Ela é o meu presente para você por tudo que você já fez durante tantos anos nessa empresa. Já pensou? O carpinteiro quebrou a cara, não é verdade? O carpinteiro ficou muito surpreso e também muito triste, porque ele construiu uma casa de má qualidade para si mesmo, sem saber. Sem saber. Era uma espécie de prova, de teste que aquele chefe fez, mas ele não passou. Ele reprovou e o mesmo acontece conosco. Nós precisamos construir a nossa vida em cima da missão que Deus nos dá. E nós precisamos, meus irmãos, cumprir a missão de Deus com qualidade. Porque Deus ele tem um propósito para nós nesse mundo. Propósito que nós vamos conhecer um pouco mais na quarta-feira. Vamos conhecer um pouco mais no domingo que vem. Mas aquilo que nós fazemos, meus irmãos, tem que ser com extrema qualidade, com extrema perfeição. Você, meu irmão e minha irmã, é o carpinteiro da sua vida. E todo dia você martela pregos, ajusta tábuas, constrói paredes. Faça isso com excelência, porque esse é o propósito de Deus. Enxergue a vida com os olhos de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para você nessa noite. E fazendo isso, você vai conseguir cumprir a sua missão. Viva de modo que você agrade a Deus. Tenha um caráter aprovado por Deus. Experimente uma espiritualidade que te aproxime de Deus. E certamente a sua missão será cumprida de uma forma espetacular. E com certeza você descobrirá o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero te convidar nesse momento a ouvir esse louvor e após esse louvor nós voltamos para a oração e consideração final. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar.
Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu não tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Senhor Deus, Pai amado, eu quero nesse momento, ó Pai, agradecer ao Senhor pela missão que o Senhor nos dá. Nós não vivemos nesse mundo, ó Pai, sem propósito. Nós temos um propósito desde antes do útero de nossas mães. Mas o Senhor idealizou a cada um de nós com uma missão. Nos apresente a sua missão, ó Pai, nos revela o seu propósito e que possamos cumpri-lo com excelência, ó Pai, com dedicação. E nesse dia tão especial onde nós falamos de missão, eu peço ao Senhor que o Senhor esteja abençoando os nossos pastores, porque são também, ó Pai, homens com uma missão do Senhor. Uma missão descoberta, uma missão obedecida. Peço que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, o pastor Yuri juntamente com a sua família, o pastor Jades juntamente com a sua família, a mim, ó Pai, juntamente com a minha família. Cuida de nós, nos dê direção para que possamos cuidar do rebanho do Senhor. Quanto aos nossos irmãos, ó Pai, nossas ovelhas, que também possuem missões, que também possuem propósitos, revela o propósito e a missão de cada um e dê condições para que cada um cumpra com excelência o chamado do Senhor. Louvado seja o seu nome, ó Pai. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém? E amém. Amém, meus irmãos? Esse foi o nosso culto deste domingo. Apenas trazendo um retorno para a igreja, não é? Nós fizemos uma votação a respeito de voltarmos os cultos presenciais. E, meus irmãos, nesse momento, nós não voltaremos com os cultos presenciais. Nós tivemos aí cerca de 20 votos, se eu não me engano, contra uns 4 a 5 votos, né?
cerca de 20 votos para não voltarmos nesse momento e 4 a 5 votos para nós voltarmos. Depois eu passarei os dados com mais exatidão, né? Estou falando de cabeça. Então nós seguiremos por enquanto nos nossos cultos online, tá bom? A igreja não será reaberta nesse momento. O perigo ainda é real. O vírus ele ainda está por aí, não é? E o ideal mesmo é que nós voltemos juntos, né? Essa é a verdade. Será muito triste voltar apenas uma parte da igreja, outros irmãos desejando participar do culto e não estar lá presentes. Mas à medida que as coisas forem acontecendo, eu vou atualizando a igreja, né? Mas nesse momento nós seguimos com os nossos cultos online. Lembrando que aos domingos pela manhã, de 9 a meio-dia, né, eu estou em plantão ali na igreja. Se você precisar falar comigo, você pode ir até lá. E também que estará acontecendo o nosso plantão financeiro, onde você pode, aos domingos, de 9 a meio-dia, levar o seu dízimo, a sua oferta e também o seu quilo para a ação social. No mais, que Deus abençoe a todos, tenhamos uma semana abençoada. Vamos nos vendo no Momento da Palavra, quarta e domingo com as mensagens bíblicas, domingo pela manhã com a Escola Bíblica Dominical, sábado com o Momento Teológico. E que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, Eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco, com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Nos vemos amanhã, no Momento da Palavra. Até lá.